Resolução de questões. A questão hoje de número 28 sobre regência, pessoal. É uma questão que ou você sabe ou você não sabe, ou você sabe ou você chuta, porque é pura decoreba aqui. Ou você decora mesmo, né, que aquele verbo é isso, que aquele verbo não é aquilo, que tem essa regência, que exige A, que exige D, né? Ou você não faz a questão, ou você chuta, né? Então, fiquem ligados aí, fiquem ligados nos verbos, na regência dos verbos, que nessa parte realmente bem de decoreba da língua portuguesa, mas que também é necessário, né, e que vocês devem estudar. Pois bem, a questão é essa, pause e volto aqui para a gente corrigir. Vamos corrigir. Questão diz o seguinte: a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases abaixo, segundo os padrões cultos de regência, é padrão culto de regência. Aí tem que saber se aquele verbo exige essa preposição, se não existe, se ele é transitivo direto, indireto, ou intransitivo, né? E assim vai. Pois bem, pessoal, os verbos em questão vocês deveriam saber, porque geralmente os concursos cobram sempre os mesmos, são esses aqui, ó. Gosto, aspiram, né? Abdicar e obedecer. Os concursos adoram esses verbos aí. Por quê? Porque as pessoas usam de maneira errada durante no dia a dia. De maneira errada não, pessoal. Elas usam da forma coloquial, né? Não está de acordo com a gramática normativa. Esse termo errado é meio estranho, assim, tá? Errado não está de acordo com a gramática normativa. Estes aí eram os verbos que as pessoas deveriam saber. Se o cara tá achando que era o que é um verbo também, né? Aí já complicou. Poder, né? Então, são esses verbos aí. Vamos lá, ver um por um. O filme policial é o verbo gostar. O que tinha que colocar ali, pessoal? O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição de. Quem gosta, gosta de. Portanto, o correto ali é o filme policial é o de que mais gosto. A gente diz no dia a dia o que eu mais gosto, né? Isso aí acontece não só nessa estrutura aqui, pessoal. O verbo pode estar depois, e aí eu tenho ali, né, um quezinho, e essa preposição deve estar antes do que? O filme policial é aquele, né, é o do qual mais gosto, o pronome relativo. Então a preposição deve estar antes do pronome relativo. Isso aí, né? Já falei pra vocês, isso acontece muito. Aí, claro que se a criatura não soubesse, né, achasse que é como a gente fala no dia a dia, ela ia ficar entre essa e essa aqui, né? Mas se ela sabe que o verbo gostar exige a preposição de, fica entre essa e essa, fica entre mais. Mas pelo menos não vai errar, né? Tá, galera? Então, ó, pronto, tirei ali os quês. Eu já sei que é de que, porque o verbo gostar exige a preposição de. Tirei, né? Fiquei com 3 alternativas. A gente vai eliminando. Isso é interessante fazer, né? Já fiquei com 3 alternativas. Ah, por que não é a outra? Não tem aqui para explicar para vocês por que não é a outra. Por que não é? Porque o verbo é transitivo indireto e pede a preposição de. Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Pois bem, 2. Os alunos aspiram. Esse verbo aqui, os concursos adoram, porque ele tem vários sentidos aí, tá? Vou colocar os que mais se usa aqui. O verbo aspirar, como transitivo direto, ele tem sentido de sorver aqui, cheirar. Aliás, quando ele tem o sentido de sorver e cheirar, ele é transitivo direto, tá? Ele aspirou o veneno e foi medicado. Ele cheirou, sorveu o veneno. E daí não precisa ter preposição nenhuma, porque ele é transitivo direto. Tá? O exemplo aqui, como no sentido de desejar e almejar, ele pede a preposição a e é transitivo indireto. Ele aspirava ao cargo máximo, então aparece a preposição ali. Qual é o sentido que eu tenho lá? Os alunos aspiram, ó, tá, cargo ao cargo, tá? Ele deseja, né? Ele almeja, então tem que ser ao cargo. Pronto, qual que eu tiro aqui? A gente já tirou lá o A e o E. Essa aqui é a segunda, né? Aqui, ó. Eu já sei que é ao. Então já não é essa aqui, já não é essa aqui. Pronto. Tirei. Ah, já acertei a questão. É a B. Se eu soubesse só esses 2 verbos, já acertaria a questão, né? Mas muitas vezes a pessoa não sabe. Ela se atrapalha. Então a gente já sabe que é a B, tá? Já sabemos que é a B.
Por quê? Vocês perceberam que no segundo item a gente já acertou ali. Se a pessoa estudou, ela já está pronto. Já vai para a próxima questão, né? Mas vamos ver aí como é que funciona aí os outros itens. Abdicar. Os fracos abdicam, luta pelo poder. Esse verbo tem que ter um cuidado com ele, tá, galera? Importante, não sei se o concurso vai pedir aí para vocês o dicionário de regência verbal ou o autor, tá? A questão da regência, os autores da e-mail que também divergem em algumas regências aí. O Luft diz que é de um jeito, o Segala diz que é de outro, em alguns verbos tem que ter esse cuidado, tá? Então o verbo abdicar, pessoal, é transitivo direto e transitivo indireto, ó. Desistir, renunciar, cargo, título, sei lá. Quando ele está nesse sentido de desistir, renunciar, cargo ou título, ele pede a preposição dele. Mas ele pode ser transitivo direto e indireto, as duas coisas. Presta atenção. Não abdicarei meus direitos. Ou senão, não abdicarei de meus direitos. As duas formas estão corretas, mas a preferência é essa aqui, o de, tá? As duas formas estão corretas, mas a preferência é essa aqui, tá? Portanto, como a preferência é essa, neste caso aqui, essa questão, ó, era o da. Não, os fracos abdicam da luta pelo poder, né? E aí eu fico com essa e com essa. A gente já sabe que é a B. Digamos que eu não soubesse que era B, eu ficaria com essas três aqui, né? Mas a gente já sabe que é a B, ó. Eu tiraria essas aqui, ó, a D e a C, porque não tem nenhum da ali, né? Percebam isso, pessoal. As duas regências estão corretas. Ele pode ser transitivo direto ou indireto, né? Mas a preferência é o de. E aí a questão usou o da, tá? Por isso que eu falei da questão aquela lá, de que eles divergem, tem que prestar atenção no livro, na bibliografia do concurso, é importante, tá? Então tiramos essas aqui. 4. O regulamento a que todos obedecem. Aqui é fácil, né? O verbo obedecer, pessoal, ele é transitivo indireto sempre, ele vai pedir lá, ó, a preposição a. Então aqui só pode ser, ó, o pronome tá ali, quem obedece, obedece a alguém. É um regulamento a que todos obedecem. Já tirei todas essas, eu fiquei só com essa aqui, que tem o a que, e essa aqui que tem o a que. E anteriormente, né, que tinha o da. Ou essa aqui também tem o da. Daí eu fico lá, meu Deus, qual é? A gente já sabe que é a B, mas eu ficaria entre essa e essa. Porque ela tem um da e nessa aqui do 4 tem um a que, né? Mas a gente já sabe que é a B, tá? Então, tá aí, ó. A alternativa correta é essa aqui. Pessoal, a questão de regência é como eu falei pra vocês. Ou você sabe, ou você não sabe e chuta. E aí pode errar ou acertar. Tá ok, pessoal? É isso aí.